Ô, boa tarde a todos de novo. Irmãos, na última aula que eu estava dando, nós estávamos falando sobre a história do profeta Eliseu, no último vídeo, onde infelizmente foi interrompido. E eu estava falando sobre a bondade e severidade do profeta. E o padrão das histórias restantes de Eliseu mostra a dimensão do seu ministério em graça e poder. Segunda Reis, capítulo 3, perdão, versículo 11 a 20, os monarcas, os reis de Israel denunciados. Versículo 13, água viva, predita a derrota de Moabe. Versículo 18, de Segunda Reis, predita a derrota de Moabe. A ira de Deus contra Israel, nós vamos ver lá no versículo 27 do capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7, capítulo 8, versículo 37, o povo, a viúva pobre, versículos de 1 a 7 de Segunda Reis, capítulo 4, e a senhora rica, nos versículos 8 a 35, do versículo 8 ao versículo 37. O filho da Sunamita, ressuscitado do versículo 35 ao versículo 37. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, do 41 ao 44, os profetas e os outros. Tirado o veneno da comida, a multiplicação dos pães, são alguns milagres que aconteceram na vida de Eliseu. No capítulo 5 de 2 Reis, nós encontramos a história de Naamã e de Geazim, a remoção da impureza contrária. No capítulo 6, de 1 a 7, e no capítulo do versículo 1 ao versículo 7, do versículo 8 ao versículo 23, nós vamos encontrar, vai falar sobre a perda recuperada e a multiplicação dos pães novamente. São algumas partes de milagres que Eliseu assim realizou dentro do seu maravilhoso ministério, né? As pessoas colocadas entre parênteses indica o alcance do interesse de Eliseu. Ele podia intervir e influenciar o curso da história, pois seu ministério levou diante dos soberanos. Na verdade, também ungiu alguns reis. Embora devamos notar cuidadosamente em 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 ao 10, a diferença entre o que Eliseu mandou o jovem dizer e o que ele insensatamente acrescentou para satisfazer a sua suposição pessoal de que possuía o dom profético. Uma mais, como se diz assim, maiores qualidades do ministério de Eliseu, contudo, era que sabia ser condescendente com as pessoas comuns, com amor e poder. Cuidava de seus subordinados e identificava-se com os seus desejos. Eliseu representava uma mistura balanceada de bondade e severidade de Deus.
por um lado, ao sustentar os indignos, suprir as necessidades do pobre, alimentar o faminto, procurar-se com uma ferramenta perdida, chorar diante do sofrimento, restaurar uma criança e a terra, e usar o poder dado pelo Deus, pelo Senhor, para promover o bem-estar do povo de Deus. Por outro lado, é severo em suas denúncias, resoluto na promoção dos justos juízos de Deus e na destruição dos inimigos do seu povo. A peça central de toda a apresentação, conforme destacada acima, ao qual lemos antes, a história de Naamã e Geazi é um perfeito resumo da vida deste grande homem, sobre quem a porção dobrada de Elias veio tal abundantemente. Quando Naamã obedeceu a ordem de Deus em toda a sua simplicidade, ao subjugar seu orgulho diante da revelação divina e submeter sua necessidade à provisão divina, foi abençoado. Quando Geazi, entretanto, ao cobiçar privilégios e contradizer a mente de Deus, conforme revelada na atitude de Eliseu, corrompeu a doutrina da graça imerecida, expressa na recusa do profeta de receber recompensas. Mudou a verdade do Senhor numa mentira. Dissimulou e viu o ministério da graça de Deus como um meio de obter lucros pessoal. Contraiu a contaminação do mundo com o qual tinha se identificado nas mãos de Eliseu, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tanto enobrecia como destruía, trazendo vida aos obedientes e morte aos desobedientes. Irmãos, nessa primeira parte da história de Eliseu, a qual eu trouxe a vocês, nós entendemos um pouco sobre a sinceridade do trabalhar de Deus, a sinceridade do mover de Deus. Na segunda parte, a qual eu vou ainda continuar falando do profeta Eliseu, no próximo vídeo, nós vamos entrar e conhecer mais um pouquinho sobre esse profeta extraordinário. Eu espero que você possa aproveitar o máximo para um melhor conhecimento. Eu espero que isso possa ajudar você no seu dia a dia. Que Deus abençoe e logo voltaremos com o nosso próximo vídeo.